Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estarei fazendo aqui vídeos com resoluções de questões que caiu no último concurso agora de 2024 do CAGEPA, que é a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba. Estarei resolvendo aqui em 4 videoaulas as questões que caíram para a prova do cargo de técnico em mecânica, tá? Então, atendendo aí as solicitações de nossos inscritos, estarei resolvendo as questões e também fazendo comentários que sejam ali pertinentes, né? Algumas questões ali vocês poderão entrar com recurso solicitando à banca a alteração do gabarito. Então vamos lá para a resolução, lembrando que eu estarei resolvendo aqui a parte específica da prova, as questões da área específica, beleza? Então já vai deixando o seu like, de suma importância para que possamos alcançar mais pessoas que estejam aí se preparando para os próximos concursos. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você fique sempre antenado a respeito dos novos concursos, beleza? Então vamos lá, iniciando aqui as resoluções pela questão de número 31, questão de desenho técnico, aonde ele fala o seguinte: em desenhos técnicos, a escala de 1 para 100 é utilizada para representar objetos. Alternativa A, grandes e pequenos na mesma escala do desenho. Alternativa B, pequenos em uma escala maior no desenho. Alternativa C, grandes em uma escala menor no desenho, na qual cada unidade no desenho equivale a 100 unidades reais. Alternativa D, pequenos em uma escala menor no desenho, na qual cada unidade no desenho equivale a 10 unidades reais. E alternativa E, grandes em uma escala maior no desenho, na qual cada unidade no desenho equivale a 1000 unidades reais, né? Inclusive, a gente consegue resolver essas questões aí até por eliminação, né? Por obviedade. Alguns tópicos abordados aqui, você já consegue eliminar de cara, né? Não teria sentido você falar de uma escala de 1 para 100 e depois ali em uma das respostas você encontrar 1000, você encontrar 10, né? Vai ser, obviamente, alguma coisa relacionada a 100. Então, aí a gente parte lá para a parte conceitual de escalas, né? Bem, a escala ela é uma forma de representação que mantém ali as proporções das medidas lineares do objeto representado. Nos desenhos em escala, as medidas lineares do objeto real ou são mantidas, ou então são aumentadas, ou então reduzidas proporcionalmente, né? Bem, a norma que vai determinar como isso é realizado é a norma NBR 8196 de 83, que vai definir ali a designação completa de uma escala que deve consistir da palavra escala seguida da indicação da relação como segue, né? Então a gente tem a escala de redução, a escala natural, que é 1 para 1, e a escala de ampliação, tá bom? Então, como funciona a escala de redução? Você sempre vai ver ela tendo o número 1 na frente, dividido por um número que é maior que este. Significa, então, que nós estamos falando de uma escala de redução. Quando é ampliação, a gente tem um número, né, que ele é maior do que o seu divisor, né? Então, a gente tem 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. A gente está falando, nesse caso, de uma escala de ampliação. Bem, a escala natural, então, ela é quando o tamanho do desenho é igual ao da peça. Já a escala de ampliação, o tamanho do desenho é maior que o tamanho real da peça, né? Você deseja, é como se você colocasse uma lupa em cima daquele desenho para enxergar detalhes que você teria dificuldade de enxergar ali se não fosse através desse recurso. E a escala de redução, né? Você está reduzindo, né, o seu objeto para que ele caiba dentro de um papel, um determinado tipo de papel, tá? Então o tamanho do desenho é menor que o tamanho real da peça. Imagina, você vai construir um prédio, por exemplo, você tem um papel, né, do tamanho do prédio, não há necessidade, né? Você utiliza ali então a escala de redução, ok? Então, portanto, está correta aí a alternativa C, grandes em uma escala menor no desenho, na qual cada unidade
no desenho vai ali equivaler a 100 unidades reais, tá? Então a gente está falando ali de uma escala de 1 para 100. Questão bem tranquilinha aí, tá? Próxima questão de número 32, onde ele vai falar o seguinte: a especificação de tolerâncias dimensionais no desenho de elementos de máquina. A alternativa A garante que as peças sejam sempre fabricadas com dimensões exatas, sem nenhuma variação. É aquilo que eu sempre cito para vocês, tá? Quando vocês se depararem com advérbios, né, de intensidade ali, termos restritivos, você já fica atento, porque é bem possível que essa questão aí esteja equivocada, tá? Então, ou a alternativa esteja equivocada. Aqui você veja que ele coloca um termo restritivo, quando ele fala sempre, né? Então a gente já fica bastante atento a isso, né? Na alternativa B ele fala o seguinte: elimina completamente todas as variações na fabricação das peças. Outro termo restritivo, né? E ele, como se não bastasse, aqui ele ainda utiliza aqui um advérbio, né? Ele fala assim: elimina completamente. A alternativa C garante que as peças possam ser fabricadas com grandes variações aceitáveis. Olha, grandes. Então a gente também já acende aqui um sinal de alerta. Alternativa D assegura que as peças possam ser fabricadas com pequenas variações aceitáveis que não comprometam a montagem e o funcionamento do conjunto, né? E a alternativa E permite que qualquer variação nas peças sejam aceitáveis, independentemente do impacto na montagem, né? A gente tem aqui qualquer e independentemente. A gente tem muitos termos aqui, ainda que o candidato não lembrasse o que significa, o que vem a ser, né, a tolerância dimensional, né? Novamente, por obviedade, ele conseguiria ali eliminar as alternativas, né, que chamassem a atenção justamente por conta desses termos restritivos, desses advérbios, que quando a gente fala ali na área de engenharia já é um sinal de alerta. Ele conseguiria, então, responder ou marcar a alternativa correta. Veja, para que os defeitos que ocorram durante a fabricação de cada peça não prejudiquem a montagem e o seu funcionamento em relação ao conjunto de peças que compõem as máquinas e equipamentos, são utilizadas tolerâncias, né, que são aqueles limites admissíveis de erro. A gente sabe que a gente construir, né, qualquer equipamento que é composto ali por inúmeros elementos, você conseguir medidas exatas é muito difícil, né, ou quase impossível. Por isso que a gente trabalha ali dentro de uma margem de erro que a gente chama ali de limite, né, que são os limites aceitáveis, que é o que nós chamamos também de tolerâncias, tá bom? Bem, as tolerâncias são aplicadas tanto no controle das variações de forma geométrica, como também nas variações de dimensões. Então, as tolerâncias são subdivididas para variações de dimensões e para variações de forma geométrica. Dentro das variações de dimensões, a gente tem a tolerância dimensional. E para as variações de forma geométrica, a gente tem para elementos isolados e para elementos associados. Para elementos isolados, nós temos a tolerância de forma, e para associados, nós temos ali a tolerância de orientação, tolerância de posição e tolerância de batimento, tá? Portanto, está correta aí a alternativa D. Assegura que as peças possam ser fabricadas com pequenas variações aceitáveis, as tolerâncias, que não comprometam a montagem e o funcionamento do conjunto, ok? A próxima questão de número 33. O uso do CAD, que é o desenho assistido por computador, né, já vem ali do termo em inglês, na produção de desenhos técnicos. Alternativa A: facilita o processo de desenho, mas não possibilita a detecção de erros e inconsistências nos projetos. Mesma coisa. Então, aqui ele já limita, já restringe aqui, né? Alternativa B: elimina a necessidade de revisões e correções no desenho, porque o CAD automaticamente corrige qualquer erro, né? Mais um termo aqui restritivo, quando ele fala ali que elimina, e lá embaixo ele coloca assim, qualquer erro, né? Corrige qualquer erro. Como você então está transferindo a responsabilidade ali de revisar, né, o seu projeto ao CAD.
Bem, a alternativa C, ele fala que garante a perfeição dos projetos ao gerar os desenhos de forma automática, né? Garante a perfeição, né? Mais um termo restritivo aí, né? A alternativa D facilita o processo de desenho, mas, apesar disso, revisões e correções ainda são necessárias para garantir a precisão e a conformidade dos projetos. E a alternativa E elimina todos os erros humanos ao gerar os desenhos, né? Mais um erro aqui, né? Quando ele fala ali que elimina todos os erros humanos quando o desenho é gerado pelo CAD. A gente sabe que isso não é verdade, né? Então vamos lá lembrar o que é CAD, né? O CAD, que é o Computer Aided Design, ou em português, né, que é o desenho assistido ali por computador, que é o termo utilizado ao se referir aos softwares que auxiliam na elaboração de desenhos, projetos no meio digital através de gráficos produzidos em computadores, né? Quem aí não conhece o AutoCAD, por exemplo, tá? Existem outros softwares, mas aqueles mais utilizados aí. Popularmente conhecido e utilizados por arquitetos e engenheiros das diversas indústrias presentes no mercado, os softwares CAD são capazes de produzir geometrias em 2D ou 3D através das coordenadas X, Y e Z. Ao desenvolver projetos neste tipo de ferramenta, o usuário transfere a representação gráfica dos elementos construtivos do papel e lapiseira para um ambiente digital, fazendo com que o desenvolvimento e até mesmo ajuste de projeto sejam desenvolvidos com maior praticidade, sem a necessidade de retrabalho, como no processo manual e convencional, né, que a gente utiliza ali papel e lápis. Inclusive, fiz questão aí de trazer para vocês algumas animações aí, como isso funciona, tanto ali na representação em 2D, como também ali em 3D, onde a gente inclusive já consegue ver ali o funcionamento daquele equipamento, né? A gente tem softwares específicos para isso, né? Como o Inventor, a gente também tem o SolidWorks, enfim, muitos outros, o CATIA, né? A gente tem muitos outros softwares aí que fazem esse trabalho aí com maestria. Bem, então, a alternativa correta, a alternativa D, né? Facilita o processo de desenho, mas apesar disso, revisões e correções ainda são necessárias para garantir a precisão e a conformidade dos projetos. Próxima questão, questão de número 34. Novamente falando ainda da parte de desenho técnico, utilização da ferramenta CAD. O uso do CAD em 2 e 3 dimensões, 2D e 3D. Alternativa A, facilita a criação de desenhos técnicos, mas não oferece ferramentas avançadas para modelagem, edição e análise, nem permite a reutilização de componentes padronizados, né? Então, mais uma vez aqui, a utilização de termos restritivos acaba fazendo com que a marcação da alternativa correta seja facilitada aí, né? A banca, então, colaborou bastante com a nossa vida, né? A alternativa B, ele fala o seguinte, que permite a criação de desenhos técnicos apenas em 2D, limitando a modelagem e análise a essa dimensão. Eu já citei, né, anteriormente que a gente pode fazer, então, ali a utilização também da parte de 3D. Inclusive, o próprio enunciado fala sobre isso, e aqui na alternativa B ele está restringindo aqui isso a 2D, né? Então, quando ele utiliza ali o termo limitando, né, a modelagem e análise a essa dimensão. E não é verdade, a gente consegue modelar, a gente consegue analisar também em 3D. A alternativa C permite a criação de desenhos técnicos em 2D e 3D, oferecendo ferramentas para modelagem, edição e análise. Também permite a criação de bibliotecas de componentes padronizados que podem ser reutilizados em múltiplos projetos, né? Você não teria que toda hora ficar desenhando, né, determinado equipamento, sendo que ou determinado elemento, sendo que esse elemento você poderia utilizar em outros projetos. Então, já existe uma biblioteca pré-definida, inclusive disponibilizada aí pelas próprias desenvolvedoras dos softwares, né, que você não tem que toda hora ficar criando cada elemento do zero, né? Imagina o seguinte, você tem ali já uma engrenagem pré-definida ali dentro de uma biblioteca, imagina toda hora você tem que fazer uma engrenagem. Não, já existe um lugar onde você consegue extrair
essa informação. Você consegue pegar ela e utilizar em um projeto específico, tá? A alternativa D oferece ferramentas avançadas para modelagem, edição e análise de desenhos técnicos, mas não permite a criação de bibliotecas de componentes padronizados, né? O inverso do que nós citamos anteriormente, né? Porque ele fala aqui que não pode usar, e eu já citei que sim, que existe ali bibliotecas para que você consiga retirar cada elemento caso a sua necessidade. A alternativa E permite a criação de desenhos técnicos 2D e 3D, oferecendo ferramentas básicas para modelagem, mas não para edição e análise. Mais um termo restritivo, mas não, e ao contrário, né? Permite sim a utilização ali para edição e análise, ok? Prosseguindo, então, vamos lá. Como citado na alternativa C, o uso do CAD 2D e 3D permite sim a criação de desenhos técnicos, oferecendo ferramentas para modelagem, edição e análise. Também ali vai possibilitar a criação de uma biblioteca personalizada de blocos ou símbolos para agilizar o processo de desenho e reutilizar elementos gráficos comuns em diferentes projetos, tá? Então, a alternativa correta, a alternativa C, tá? Então, ela permite ali a criação de desenhos em 2 e 3D, oferecendo ali ferramentas para modelagem, edição e análise, e também vai permitir a criação de bibliotecas de componentes padronizados que poderão ali ser reutilizados em múltiplos projetos. Perfeito? A questão de número 35, a próxima questão, aonde ele vai falar o seguinte, que em comparação ao aço sob deformações elevadas, a estrutura microcristalina do ferro fundido o torna, né? Então, a gente está fazendo um comparativo do aço com o ferro fundido. Alternativa A, menos frágil e mais resistente a fraturas. Alternativa B, igualmente dúctil e resistente a fraturas. Alternativa C, mais dúctil e mais resistente a fraturas. Alternativa D, mais frágil e menos dúctil e mais propenso a fraturas. E alternativa E, mais dúctil e mais propenso a fraturas. Então vamos lá relembrar qual a diferença do ferro fundido para o aço. Bem, o aço e o ferro fundido, elas são ligas metálicas que se diferenciam principalmente pelo teor de carbono, o que resulta em características e usos diferentes, né? Bem, teor de carbono no aço tem um teor ali que pode variar, pode estar entre, né, 0,008% e 2,11%. A gente sabe que na prática não chega a esse valor, porque é um valor muito grande de carbono na composição do aço, mas na teoria sim, e a gente consegue identificar isso através lá do diagrama ferro-carbono, enquanto o ferro fundido tem um teor de carbono que vai estar ali entre 2,11% e 6,67%, né? Já falando da resistência, o ferro fundido é mais resistente do que o aço, mas o aço tem mais resistência à tração. E essa resistência se dá justamente por conta do teor de carbono em sua composição, mas também existe uma penalização por conta disso. A gente sabe que quanto maior o percentual de carbono, né, você ganha por um lado, mas acaba perdendo por outro, né? Você acaba perdendo na ductilidade, você acaba perdendo na tenacidade, e aqui a gente vê isso justamente quando a gente fala lá de dureza, né? Que o ferro fundido é mais duro do que o aço, né? O que o torna mais frágil, né? Quanto mais duro, mais frágil. Falando da flexibilidade, o aço fundido é flexível, o que o torna ideal para peças de seção transversal oca e formas complexas. E falando do custo, o ferro fundido pode ser 40% mais barato que o aço. Isso se dá porque ali durante o processo da formação do aço, você precisa da injeção de muito oxigênio industrial para a retirada desse carbono, né, da composição do aço. Então, você acaba encarecendo o processo. Então, obviamente, o ferro fundido ele é mais barato que o aço. E também, falando da oxidação e corrosão, o aço tem uma ótima resistência à oxidação e corrosão quando comparado ali ao ferro fundido. Bem, os ferros fundidos podem ser ferro fundido branco, cinzento, maleável e também o nodular, que é chamado de dúctil. Portanto, está correta aí a alternativa D, né? O ferro fundido ele é mais frágil, menos dúctil e mais propenso a fraturas, justamente por conta ali da sua dureza, por conta do carbono.
Próxima questão, questão de número 36. A gente já vai entrar aqui na seara de ensaios, né? Onde ele fala o seguinte, que ensaios não destrutivos como ultrassom, tá? Radiografia e líquidos penetrantes fornecem informações sobre defeitos. Alternativa A, superficiais do material apenas e modificam a sua estrutura molecular e a sua integridade. Alternativa B, né? Então, a gente tem aqui, mais um termo restritivo na alternativa A, apenas. Alternativa B, internos do material apenas, sem modificar a sua estrutura molecular e a sua integridade do material. Alternativa C, superficiais e internos do material e modificam a sua estrutura molecular, mas não comprometem a sua integridade. Então, aqui ele está falando o seguinte, olha, que esses ensaios aqui, beleza, eles são superficiais e internos, porém, eles modificam a estrutura molecular do material. Alternativa D, superficiais e internos, sem modificar a sua estrutura molecular e a sua integridade, ou seja, são ensaios que você realiza ali na sua peça, no seu componente, porém, você não prejudica, né, a estrutura molecular desse elemento. E a alternativa E, superficiais do material apenas, mais um termo restritivo, sem modificar a sua estrutura molecular e a sua integridade. Então, vamos relembrar aqui sobre esses ensaios, tá? Bom, bem, começando aqui pelo ensaio de ultrassom, que caracteriza-se num método não destrutivo que tem por objetivo a detecção de defeitos ou descontinuidades internas presentes nos mais variados tipos ou formas de materiais, sendo eles ferrosos ou não ferrosos. Fiz questão de trazer aqui para vocês, né, animações que pudessem fazer com que você seja inserido nesse ambiente, ainda que você nunca tenha tido contato com estes elementos, tá bom? Bem, um ensaio radiográfico é usado para detectar variação de uma região de um determinado material que apresenta uma diferença em espessura ou densidade comparado com uma região vizinha. Em outras palavras, o ensaio radiográfico é um método capaz de detectar com boas sensibilidade defeitos volumétricos, tá? Ou seja, defeitos também que estão ali internamente em nossos componentes. Já o ensaio por líquidos penetrantes presta-se a detectar descontinuidades superficiais e que sejam abertas na superfície, tais como trincas, poros, dobras, dentre outros, podendo ser aplicado em todos os materiais sólidos e que não sejam porosos ou com superfície muito grosseira, tá? Então, falamos aí dos ensaios, tanto para utilização, para detecção de defeitos internos, quanto defeitos superficiais. Assim sendo, está correta a alternativa D. Superficiais e internos do material sem modificar a sua estrutura molecular e a sua integridade. Questão de número 37. Em processos de tratamento térmico, a gente já está entrando aqui na parte ali de materiais de construção, né, através de tratamentos térmicos. Somente as propriedades mecânicas do material mudam, a sua microestrutura permanece inalterada. 2. Mudam tanto as propriedades mecânicas quanto a microestrutura do material. 3. Somente a microestrutura do material muda, as suas propriedades mecânicas permanecem inalteradas. Assinale a opção correta. Alternativa A, apenas o item 1 está certo. Alternativa B, apenas o item 2 está certo. Alternativa C, apenas os itens 1 e 3 estão certos. Alternativa D, apenas os itens 2 e 3 estão certos. E alternativa E, todos os itens estão certos. Veja que o objetivo do tratamento térmico, né, é justamente você conseguir a alteração de propriedades mecânicas. Isso você consegue quando você, de alguma maneira, consegue modificar a estrutura cristalina do material. Então, a gente faz isso através do tratamento térmico. Então, a gente tem a estrutura cristalina dele sendo alterada para que, posteriormente, as suas propriedades, né, sejam modificadas. Ou seja, tá? Então, na primeira afirmativa, a gente tem um termo restritivo somente e também na 3 a gente tem somente. Então, a banca facilitou muito a nossa vida, tá? Bem,
O tratamento térmico é um processo que envolve o aquecimento e resfriamento controlados do material sem alterar a sua forma. É um processo fundamental na fabricação e engenharia de materiais e é escolhido de acordo com as características desejadas para o material final e as aplicações a que se destina. O tratamento térmico ele altera a estrutura e as propriedades mecânicas dos materiais, como metais e ligas metálicas, tá? Então falando ali de estrutura, o tratamento térmico ele altera a estrutura do material. Já falando de propriedades mecânicas, o tratamento térmico ele altera as propriedades mecânicas do material, como, por exemplo, a dureza, elasticidade, ductilidade e resistência à tração. Então, está correta a alternativa B, tá? Apenas o item 2 está certo. Agora, próxima questão de número 38, onde ele diz o seguinte, que a respeito de materiais ferrosos e não ferrosos, assinale a opção correta. Alternativa A, materiais ferrosos são mais adequados para aplicações em ambientes agressivos devido à sua alta resistência à corrosão em comparação com aço inoxidável, por exemplo. Então, ele está falando aqui que o material ferroso é mais resistente à oxidação que o próprio aço inoxidável, né? Bem, alternativa B. Em comparação com materiais não ferrosos, materiais ferrosos, como o aço inoxidável, ele está falando que o aço inoxidável é um material ferroso, possuem maior resistência à corrosão em ambientes úmidos e oxidantes devido à presença de carbono em sua composição. Alternativa C. Materiais ferrosos, como o aço e o ferro fundido, possuem a mesma resistência à corrosão que os materiais não ferrosos, como o aço inoxidável. A alternativa D, em comparação com materiais não ferrosos, materiais ferrosos como aço, ferro fundido, são mais susceptíveis à corrosão em ambientes úmidos e oxidantes devido à presença de ferro em sua composição. E a alternativa E, em comparação com materiais não ferrosos, materiais não ferrosos como aço inoxidável são mais susceptíveis à corrosão em ambientes úmidos e oxidantes devido à ausência de ferro em sua composição, né? Então veja aqui que a banca tentou fazer aqui uma miscelânea, né? Uma mistura aqui de informações justamente para tentar confundir o candidato. Então vamos lá. Bem, a principal diferença entre os materiais ferrosos e não ferrosos é a quantidade de ferro presente ali na sua composição. Os materiais ferrosos eles contêm ferro como principal constituinte em alta concentração, né? Os mais comuns são o aço, o ferro fundido e o ferro laminado. Então a gente já sabe, né, que esses elementos eles estão inseridos dentro da categoria de materiais ferrosos. Já os materiais não ferrosos eles contêm baixa quantidade de ferro ou não contêm na sua composição. São exemplos dos materiais não ferrosos: o alumínio, o cobre, o chumbo, o zinco, o titânio, o estanho, a prata, entre outros, tá? Bem, os materiais ferrosos são adequados para aplicações estruturais, enquanto os não ferrosos são valorizados por suas propriedades específicas, como boa resistência mecânica e boa resistência à corrosão. A principal desvantagem dos materiais ferrosos é a corrosão, pois o ferro reage com o oxigênio e a água, formando ali a ferrugem que acaba fragilizando o nosso material. Portanto, está correta aí a alternativa D, tá bom? A próxima questão de número 39, a questão já de metrologia, onde ele fala o seguinte, que micrômetros são instrumentos de medição de alternativa A, baixa precisão, já começa assim, né? Baixa precisão, utilizados para medir espessuras, diâmetros e comprimentos, com precisão na ordem de centésimos de milímetros. Veja que o termo do instrumento é micrômetro e ele está se referindo aqui que ele é capaz simplesmente de fazer a medição ali em centésimos. Bem, é um pouco incoerente, né? O candidato mais atento já teria se ligado nisso. Alternativa B, alta precisão, utilizados apenas, mais um termo restritivo aqui, ó, para medir diâmetros com precisão na ordem de milésimos de milímetro. Alternativa C, alta precisão, utilizados apenas, novamente, para medir profundidades com precisão na ordem de milésimos de milímetro. Alternativa D, alta precisão,
utilizados para medir espessuras, diâmetros e comprimentos, com precisão na ordem de milésimos de milímetros. E a alternativa E, baixa precisão, utilizados apenas para medir, né, e ele utilizariam apenas ainda, né, para medições aproximadas de comprimento. Então vamos lá relembrar aí o que vem a ser o micrômetro, né, que nada mais é que um instrumento ali utilizado para medições mais rigorosas, né, do que alcançadas pelo paquímetro. Permite medir por leitura direta as dimensões reais com uma aproximação de 1 milésimo de milímetro. O funcionamento do micrômetro ele vai se basear no deslocamento axial de um parafuso micrométrico com passo de alta precisão dentro de uma rosca ajustável. A circunferência da rosca, que é o tambor, é dividida ali em 50 partes iguais, possibilitando leituras ali de 1/100º de milímetros, né, até 1 milésimo de milímetros. O micrômetro é um instrumento de medição metrológica que pode medir ali as dimensões lineares de um objeto, como espessura, altura, largura, profundidade e também o diâmetro. Portanto, está correta a alternativa D. Bom? Próxima questão e última questão aqui desse banco de questões que estamos resolvendo neste vídeo. Lembrando que serão 4 vídeos aí onde eu estarei resolvendo questões da última prova do CAGEPA de 2024 para técnica e mecânica, onde ele fala o seguinte: de acordo com a lei de Faraday, da indução eletromagnética aplicada ao funcionamento de dispositivos eletromagnéticos, uma mudança no campo elétrico ao redor de um condutor. Alternativa A, gera uma força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de dispositivos mecânicos. Alternativa B, elimina, né? Então a gente já tem aqui, ó, alternativa A, ele fala de dispositivos mecânicos. Alternativa B, elimina, né? Já começa assim, né? Elimina a força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de geradores elétricos. Alternativa C, gera uma força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de dispositivos eletrostáticos, né? Tá falando aqui dispositivos eletrostáticos. Alternativa D, gera uma força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de geradores elétricos. E a alternativa E, elimina, já começa assim, né, a força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de dispositivos eletrostáticos. Novamente aqui, falando sobre dispositivos eletrostáticos. Bem, então vamos lá para a resolução dessa questão. Bem, a lei de Faraday, ou lei da indução eletromagnética, ela vai enunciar que quando houver variação do fluxo magnético por um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Bem, a lei de Faraday é dada através da seguinte equação, tá? Epsilon é igual, né, ao delta, que seria a variação do fluxo magnético, né, onde epsilon é a força eletromotriz. Então, isso tudo dividido ali no intervalo, em ΔT, né, que é um intervalo de tempo. Bem, o motor elétrico e os geradores funcionam por meio do mesmo princípio. Dentro desses motores há uma espira condutora disposta entre os polos opostos de uma configuração de ímãs. Bem, quando uma corrente elétrica passa através da espira condutora, o campo magnético dos ímãs produz um torque sobre ela, fazendo-a girar. Portanto, está correta aí a alternativa D, gera uma força eletromotriz nesse condutor, explicando o funcionamento de geradores elétricos, né? Então, está correta a alternativa D, tá bom? Então, está aí 10 questões resolvidas desse primeiro bloco aí de questões que estarei resolvendo para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos com as próximas resoluções, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.